Paris, Turim, Manchester, símbolos do glamour, poder e grandes histórias de futebol. E no centro dessas cidades icônicas já brilhou pelo menos uma vez o nome de Paul Pogba, o jogador que, com seu talento, vontade e carisma, conquistou fãs ao redor do mundo e também o próprio mundo. Mas o que realmente aconteceu com um dos maiores jogadores e mais promissores da década? Talento, contratos milionários, uma legião de fãs e um futuro extremamente promissor. Mas agora, ele se encontra em meio a controvérsias, lesões e dúvidas. Uma queda tão inesperada que parece saída de roteiro de filme. E no coração dessa história, surge uma pergunta muito curiosa. O que levou o Pogba de ídolo mundial ao banimento do futebol? Paul Pogba nasceu em 15 de março de 93, em Roissy-en-Brie, um subúrbio de Paris, vivendo praticamente na miséria. Seus pais, guineenses de origem, deixaram para trás a vida sofrida na África em busca de um futuro melhor para os seus filhos. Dominados pela pobreza, se juntaram a milhares de outras famílias africanas que, nos anos 90, migraram para o continente europeu em busca de um sonho distante. Seu pai foi corajoso, atravessou primeiro a fronteira com a sua mulher e seus filhos andando por meses, com um único desejo no coração: uma vida melhor para os seus filhos, mesmo que isso significasse até mesmo a morte. Paul era o caçula, nascido depois dos seus irmãos gêmeos mais velhos, Florentin e Mathias. Os gêmeos eram mais do que irmãos, eram heróis de Paul, ensinando os bons costumes e traçando o caminho que ele seguiria. Mas nem tudo era um mar de rosas. Antes mesmo de completarem 2 anos na França, a relação dos seus pais se quebraram, o que fez com que eles se separassem e causassem problemas psicológicos a Paul Pogba. A vida no bairro social de Roissy-en-Brie, uma prova constante de que ele seria mais um malandro no futuro, envolvido com gangues e também com violência. Vendo esse futuro terrível para os filhos, a mãe de Paul Pogba tinha um grande medo: como proteger os seus filhos desse mundo difícil? Em meio a tantas incertezas, a resposta para ela era clara e simples: futebol. Essa paixão seria a bússola que guiaria Paul Pogba e seus irmãos, tirando eles das garras do crime e dando uma esperança no meio da escuridão. O futebol era a única solução para manter os meninos no caminho certo, especialmente porque o pai já não estava mais presente para orientar os filhos. Quando ele finalmente voltou para visitar a família, ficou chocado com o rumo que as suas vidas estavam tomando. Ver os seus filhos à beira de serem tragados pelo ambiente hostil do bairro o motivou a ser mais presente. A razão? Na sua própria infância ele tinha sido obrigado a abandonar o sonho de ser jogador de futebol e não queria ver os seus filhos perdendo essa mesma oportunidade. Para os Pogba, o futebol era tudo. De manhã, de tarde, de noite, a paixão pelo jogo dominava suas vidas. O primeiro time de Paul foi no seu humilde bairro, onde a ambição de se tornar um grande jogador nunca faltou. Cada treino era uma batalha contra as adversidades, mas a determinação de Paul era completamente inabalável. O talento excepcional de Paul Pogba logo chamou a atenção de olheiros, levando-o à Alba, uma academia de renome, e posteriormente a um gigante europeu. Em sua segunda temporada em La Alba, Pogba já era o capitão do time, conduzindo-os até a final do Campeonato Nacional de Sub-16. A derrota na final foi um golpe duro, mas também um ponto de virada. Durante esse período, Pogba se firmou como uma jovem promessa dourada, atraindo olhares e suspiros de admiração de toda a França. A ascensão meteórica dos irmãos Pogba começou a tomar forma. Paul, o mais jovem, já se destacava não apenas pelo talento, mas pela paixão avassaladora que ele tinha pelo futebol. Uma paixão cultivada e incentivada pela sua mãe. Ela, determinada a afastar os filhos das influências negativas do bairro, encontrou na escolinha de futebol um refúgio. Jogar com crianças da sua idade fez Paul se apaixonar cada vez mais pelo esporte, transformando cada jogo em uma oportunidade de escapar daquela dura realidade que a sua família vivia. A primeira convocação de Paul para a seleção francesa veio através do time Sub-16, um momento que marcou o início de uma nova era. A seleção francesa se tornaria um santuário para Pogba, um lugar onde ele poderia crescer e brilhar, protegido totalmente dos problemas que ainda estavam por vir. Apesar de estar no radar dos maiores clubes europeus, o presidente do clube, Jean-Pierre Lavelle, não se preocupou. Desde 2006, Pogba e sua família tinham um contrato que o manteria no clube por mais 2 anos, um pacto que selava a promessa de um futuro brilhante para Pogba. Esse contrato era mais do que um pedaço de papel. Era basicamente uma âncora que mantinha viva aquela esperança e a determinação de um jovem destinado a se tornar uma lenda no meio do futebol.
Pelo menos era isso que Lavelle esperava. Por isso, quando Pogba anunciou que estava indo para a academia do Manchester United em 2009, Lavelle se sentiu traído. Ele tinha investido tanto em Paul, acreditando que ele seria a estrela que levaria o clube a novos patamares. No entanto, não estava surpreso, pois sabia que Pogba estava pronto para dar o salto para um time grande. Esse foi um dos primeiros sinais de que Pogba tinha um futuro brilhante no futebol. Claro que o Paul ainda era menor de idade e os principais motivadores da sua mudança eram as pessoas ao seu redor, não necessariamente os seus próprios desejos de ser rico e nem de ter carrões por aí. A transferência para o United gerou um turbilhão de emoções e controvérsias, porque o clube francês acusou o United de roubar o seu talento, alegando que os ingleses tinham oferecido somas exorbitantes aos pais de Pogba para assegurar a transferência, visto que o próprio Pogba vinha de família muito pobre. E o drama, meu amigo, estava só começando. Fazer sucesso em Le Havre era uma coisa, se tornar uma lenda em Manchester era outra completamente diferente. O talento de Pogba levou-o até o United, mas ele precisaria de muito mais do que isso para deixar a sua marca. Os primeiros 2 anos em Manchester foram uma montanha-russa de desafios. Pogba subia e descia entre o sub-18 e o time profissional, lutando para provar o seu valor em um ambiente altamente competitivo. Durante uma das suas atuações na equipe profissional, Pogba chamou a atenção de Mino Raiola, um dos agentes mais influentes e controversos do futebol mundial. Raiola não viu só o potencial de Pogba, mas também percebeu que ele poderia se tornar uma superestrela global. Se tornou mais do que um agente, se tornou um amigo e um mentor. No entanto, essa relação trouxe novos desafios. Sir Alex Ferguson, o lendário técnico do Manchester United, desprezava o Raiola. Ferguson estava completamente certo do talento e o desempenho de Pogba, mas também pressentia que aquela influência do empresário poderia trazer complicações. A tensão entre Ferguson e Raiola aumentou. Ferguson via em Pogba um jovem prodígio que poderia se tornar um dos maiores e melhores jogadores do mundo. Porém, ele também temia que a ambição desenfreada de Raiola pudesse desviar o Pogba do caminho certo. Essa luta de poder e influência adicionou uma camada de drama a toda a ascensão de Pogba. No entanto, para Pogba, essa era apenas mais uma etapa em sua jornada. Ele estava determinado a superar todos os obstáculos e provar o seu valor. Cada treino, cada jogo era uma oportunidade de mostrar ao mundo do que ele era capaz. A transição de um jovem talentoso para uma estrela em ascensão estava repleta de desafios, mas também de momentos que moldariam a sua carreira e o seu caráter. O plano do lendário Ferguson era integrar Pogba na equipe principal pouco a pouco, acreditando que um progresso lento, mas constante, poderia ser o melhor para ele. Porém, onde Ferguson viu uma estratégia cuidadosa, Pogba viu um técnico que estava desperdiçando seu talento e o seu tempo nos bastidores. A frustração crescia, e Pogba sentia que o seu potencial estava sendo completamente sufocado. Mino Raiola, o empresário influente e controverso, desempenhou um papel crucial na próxima decisão de Pogba. Aos 19 anos de idade, Pogba tomou a ousada decisão de deixar o United e se transferir para a Juventus, uma jogada de custo zero que prometia mais tempo de jogo, novos desafios e uma renovada esperança para tudo aquilo. Essa decisão ousada mostrou a determinação de Pogba em buscar o seu próprio caminho, mesmo contra a opinião de um dos técnicos mais respeitados do mundo. Sir Alex Ferguson, sempre direto, declarou à imprensa que desconfiava de Mino Raiola desde o primeiro momento que encontrou ele. Ele não estava sendo apenas bravo com a gente, mas também com Pogba, considerando sua decisão uma atitude imatura e completamente desrespeitosa para com um clube que o tinha acolhido. As palavras de Ferguson foram duras, mas Pogba estava determinado a provar que ele estava errado. Na Juventus, Pogba enfrentou um novo desafio. Seus novos companheiros de equipe eram lendas vivas e talentos de classe mundial no meio-campo: Andrea Pirlo, Cláudio Marquício e Arturo Vidal. A perspectiva de competir com esses gigantes do futebol parecia quase impossível para um jovem de 19 anos. Contudo, Pogba era diferente. Ele não se deixava intimidar pelos nomes consagrados ao seu redor. Andrea Pirlo, uma lenda do seu próprio direito, no começo questionou a transferência de Pogba, considerando quase ridícula. Mas, ao longo do seu primeiro ano, Pogba começou a mostrar faíscas do seu talento. Os torcedores da Juventus, céticos a princípio, começaram a se perguntar se ele conseguiria manter aquele alto nível por quanto tempo. Mas Pogba não apenas manteve, como também aumentou a sua técnica a níveis extraordinários, pisando em cada pedaço do meio-campo. Ele se tornou uma máquina versátil, capaz de jogar em todas as posições do meio-campo.
sua performance aumentou tanto para o clube quanto para a seleção francesa. No final de 2013, Pogba conquistou o prêmio de Golden Boy, se unindo a nomes como Wayne Rooney e Lionel Messi, como um dos melhores jovens talentos do futebol europeu. E não parou por aí. Pogba se tornou o líder e capitão da seleção sub-20 da França, desempenhando um papel crucial na conquista da Copa do Mundo sub-20, fazendo da França o primeiro país a conquistar os 5 títulos anteriores. No ano seguinte, ele foi o jogador mais jovem entre os nomeados para a Bola de Ouro de 2015, mas os torcedores da Juventus ficaram tranquilos porque sabiam que o Pogba renovaria o seu contrato. Tudo parecia perfeito, até a eliminação contra a Bósnia na Champions League e uma lesão no tendão que manteve Pogba fora dos gramados por 2 meses. Infelizmente, essa foi uma das primeiras de muitas lesões que assombrariam sua carreira. No 4º ano, na Juventus, Pogba vestia a lendária camisa número 10 e jogava numa posição mais avançada, o que gerou debates intermináveis sobre a sua melhor posição. Nem treinadores, nem torcedores, nem especialistas conseguiam encontrar a resposta definitiva para essa pergunta. Mas cada desafio e cada lesão apenas reforçaram a resiliência de Pogba. Ele continuou a lutar, a se adaptar e a provar o seu valor em cada oportunidade. A jornada de Pogba, cheia de altos e baixos, é um testemunho de sua incrível força de vontade e paixão pelo futebol. Apesar de Pogba não ter conquistado o troféu da Champions League que ele e a sua equipe tanto queriam, a sua consistência o colocou no topo da lista de transferências de muitos clubes, culminando na transferência recorde para o Manchester United. Esse foi o último passo que mudou drasticamente a trajetória da sua carreira, onde, se afastando do futebol internacional, tudo começou a desmoronar e a sua relação com o novo treinador José Mourinho seria crucial para o seu fracasso. No verão de 2016, Pogba proporcionou aos torcedores de futebol alguns dos melhores momentos da sua carreira, liderando a França na Euro 2016. Juntamente com Griezmann, ele foi a estrela da equipe que levou os franceses à final. Já era uma estrela do futebol europeu, mas parecia sempre se destacar ainda mais quando vestia as cores da sua nação. Mesmo perdendo para Portugal na final, as atuações de Pogba na Copa ajudaram a Juventus a conseguir um valor maior do United. E após semanas difíceis de negociações entre o United, Juventus e Mino Raiola, Paul Pogba voltou oficialmente ao Old Trafford. O preço de 105 milhões de euros fez ele o jogador mais caro da época, e ele precisava corresponder a esse valor. Após a volta, Pogba afirmou que o United era o clube do seu coração. Ele declarou que o Red Devils era uma escolha certa para ele se tornar o melhor jogador do mundo. Ter a oportunidade de trabalhar com José Mourinho também foi um fator importante na sua decisão. No entanto, nem Pogba e nem Mourinho poderiam prever que a realidade seria muito diferente e que o entusiasmo mútuo que sentiam um pelo outro se transformaria em uma relação completamente tóxica. Logo no seu primeiro jogo de volta ao United, a atitude de Pogba em campo se tornou explosiva. Pogba retribuiu a confiança dos torcedores, ajudando o United a conquistar a Copa Inglesa. Os torcedores aplaudiam o retorno da superestrela, mas sem saber, essa estrela estava prestes a se apagar. Uma lesão no tendão deixou Pogba fora por mais de um mês, mas ele voltou quando mais importava, vencendo a final da Europa League contra o Ajax após 9 anos. O Manchester United estava novamente comemorando um título. Quem poderia imaginar que a Liga Europa de 2017 seria o último troféu que o United conquistaria durante anos? E, por obra do destino, seria também o último troféu que Paul Pogba ganharia no futebol. Paul Pogba começou sua segunda temporada no United em grande forma, marcando 2 gols nos primeiros 2 jogos. Mas os dramas estavam longe de terminar. Em uma visita a Paris para ver sua família, Pogba se encontrou com supostos amigos de infância, mas foi sequestrado por homens armados que exigiam 13 milhões de euros de resgate. Pogba tentou transferir o dinheiro, mas o seu banco recusou. Felizmente, os sequestradores o deixaram sair ileso. A agonia aumentou quando Pogba descobriu que o seu próprio irmão Matias estava diretamente envolvido na gangue. E como se isso não fosse o suficiente, enquanto Pogba jogava pelo United contra o Atlético de Madrid na Champions League, assaltantes invadiram a sua mansão em Manchester, levando objetos valiosos, incluindo a medalha da Copa do Mundo. O pior para Pogba foi que seus filhos estavam dormindo na casa no momento do assalto. Esse terrível acidente forçou a saída iminente de Pogba do Manchester United em 1 de junho de 2022.
A transferência que todos esperavam há muito tempo finalmente aconteceu. Paul Pogba deixou o United mais uma vez de graça e voltou para a Juventus. Ele chegou a Manchester como um dos maiores craques da Europa, o jogador mais caro da história na época, mas saiu sob vaias e críticas dos torcedores. No seu documentário da Amazon Prime, Pogba revelou um dos seus principais objetivos para retornar à Juventus: provar que o United estava errado em deixá-lo ir embora. Infelizmente para Pogba, ele falharia miseravelmente nessa missão. Apenas 10 dias após se juntar à Juventus, Pogba se lesionou durante um treino da pré-temporada nos Estados Unidos. Dessa vez foi o joelho que o afastou. Ele foi imediatamente retirado do resto da pré-temporada e começou uma batalha contra o tempo e a dor. Depois de consultar um especialista em joelhos na França, Pogba decidiu tentar uma terapia mais conservadora ao invés de ser operado. Essa decisão, que parecia prudente, acabou por ser um tormento contínuo, deixando ele cada vez mais exausto fisicamente e também mentalmente. Pogba já não buscava fama ou qualquer tipo de dinheiro. O que ele desejava era algo simples, mas profundamente humano: ser apenas uma pessoa normal, longe das dores físicas e das mágoas emocionais causadas por traições dentro da própria família. Infelizmente, os seus problemas estavam longe de terminar. Quando os métodos conservadores falharam, Pogba se viu forçado a optar pela cirurgia. 2 meses depois, ele foi considerado apto para voltar aos treinos e recuperar a sua forma física. No entanto, a recuperação no joelho direito fez com que a coxa direita suportasse uma pressão excessiva, levando a novas complicações. Para muitos torcedores, Pogba estava prestes a perder a Copa do Mundo, uma oportunidade que podia não só alavancar, mas também revitalizar a sua carreira. A chance de jogar no torneio foi perdida, deixando uma sensação de encerramento precoce para suas ambições internacionais. Em fevereiro de 2023, Pogba finalmente fez sua segunda estreia pela Juventus, entrando como reserva contra o Torino. Porém, a sua jornada estava longe de se estabilizar. Nos meses seguintes, Pogba enfrentou afastamentos por motivos disciplinares e mais problemas com lesões. Depois de uma espera de 390 dias desde a lesão inicial, ele conseguiu jogar apenas 23 minutos antes de se machucar de novo. E então as coisas se complicaram ainda mais. Em um jogo contra o Udinese, onde Pogba não jogou um único minuto, ele foi escolhido para um teste de doping aleatório. A organização antidoping da Itália revelou mais tarde que o teste deu positivo para a substância proibida DEA, um composto que promove a produção de hormônios, como a testosterona. A Juventus, em resposta, informou Pogba que o seu salário de 8 milhões de euros por ano não seria pago enquanto não fosse absolvido das acusações de doping. Pogba negou qualquer irregularidade e solicitou um segundo teste, que também deu positivo, confirmando a presença da substância banida. O Tribunal Antidoping da Itália impôs a Pogba uma suspensão de 4 anos do futebol, válida até agosto de 2027, o que levou sérias dúvidas sobre como a continuação da sua carreira após esse período seria possível. Com a suspensão, Pogba foi para as redes sociais aos prantos para expressar a sua tristeza e choque com a decisão, mencionando estar totalmente devastado por todos esses problemas. Após o anúncio do seu banimento, Pogba refletiu sobre a tumultuada trajetória e as inúmeras dificuldades enfrentadas. Olho para trás e me arrependo profundamente de grandes decisões que eu tomei na vida. Se eu pudesse pelo menos voltar atrás e corrigir um erro que eu cometi, eu já viveria em paz. Mas infelizmente, a vida é o que é.